dia. Hoje é um sábado. Então, há um mês atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a vacina natural do organismo. Teve uma boa repercussão. E solicitaram se não podia fazer também no YouTube. Então, vamos fazer uma gravação agora desses passos que a gente utiliza para, que eu chamo de vacina natural. Então, aquilo que a gente pode fazer para proteger o nosso sistema imunológico do dia a dia normal. Então, a gente vai comentar que são 10 passos, rapidamente, para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro foco importante é o sol. Então, o sol tem importância para a vitamina D3, você já ouviu falar sobre isso. É importante para a produção da serotonina, que é um antidepressivo. É importante também para que isso se torne melatonina para você poder dormir. Então, embora pareça estranho, se você não vê o sol durante o dia, isso dificulta você dormir à noite. Deve tomar o sol entre 10 da manhã até as 2, 3 horas da tarde, apenas num tempo de 8 a 18 minutos. Então, quem tem a pele muito clara, 8 minutos, e mais escura, 10, 12, 15 até 20 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Então, a vitamina D, na verdade, ele não é vitamina, é o hormônio mais importante do corpo e tem um efeito muito grande nesse processo agora da pandemia. O segundo tesouro é o ar fresco. Então, a gente fala sempre que possível manter tudo aberto na casa, no carro, no apartamento ou na sala comercial, embora a gente sabe que muitos prédios comerciais a janela é fechada, o ar é condicionado. Então, isso fica trabalhando. Então, sempre que possível, saia para a rua, abra a janela, respire fundo. A gente fala sempre que quando estiver fresco também e tiver sol, deixa aberto e, se possível, coloque travesseiro, cobertor e colchão tomando o sol, que é importante nisso. Então, além do ar fresco, é respirar profundo. Então, puxar o ar pelo nariz, vai segurar um pouco, soltar pela boca 3 vezes seguido. Isso ajuda muito a melhorar a parte respiratória. E o pulmão, na medicina chinesa que eu trabalho, tem muito a ver com a parte imunológica. Quanto melhor respirar, melhor vai ser a tua resistência física e imunológica. O terceiro tesouro é água. Então, beber água é fundamental, porque o corpo é 2/3 de água. Nós temos que tomar pelo menos 3 vezes o teu peso em quilo em água. Então, se tem 70 quilos, seria 2 litros, 50 quilos, 1,5 litro, mais ou menos. A água é importante também para a higiene. Então, água e sabão é fundamental para essa parte de higiene e evitar o contato. A questão, por exemplo, de ter contato com a água na natureza. Então, rio, cachoeira. Então, você vê água em movimento na cachoeira, no rio ou onda do mar, ele é relaxante e calmante. O quarto tesouro seria dormir cedo e acordar cedo, o que pouca gente faz, né? Atualmente, na pandemia, o pessoal faz realmente o contrário. Então, dormir cedo, pelo menos antes das 10, 11 horas no máximo, e acordar antes das 7 ou 8 horas. Isso é fundamental porque se dormir nesse horário produz serotonina, melatonina. A melatonina é um efeito muito grande em todo o sistema de defesa do corpo, inclusive no anti-envelhecimento. O quinto tesouro seria comer comida de verdade. Então, tentar fugir o máximo possível daquilo que é industrializado, evitar enlatado, engarrafado. Então, procurar comer mais aquilo que a natureza nos fornece. Quanto mais fresco, é melhor. A gente vai comer alimento vivo e não comer alimento morto. O sexto tesouro seria o contato com a natureza. Então, pé descalço na terra, areia ou grama. Então, a sola do pé é o fio terra do corpo. Quanto mais tempo eu ficar em contato com a terra, melhor. Então, se eu ficar mais que 3, 4 meses sem botar o pé na terra, então eu começo a sentir choque dentro do corpo. Eu só começo a levar choque quando abre a porta do carro, geladeira. Isso gera um desgaste interno do corpo. Então, quando eu faço esse pé descalço, eu melhoro essa energia e sinto melhor, mais calmo, mais tranquilo. O sétimo tesouro seria a atividade física. Então, quando eu faço exercício físico, eu produzo aumento de endorfina, que é aliviador, relaxa, tira dor, aumenta a serotonina, que é o antidepressivo, aumenta a questão da dopamina, que é a disposição à energia, e reduz a adrenalina, que é a parte de estresse e tensão. O oitavo tesouro é um cuidado muito grande sobre a questão de ter uma mente positiva. Então, claro que se eu ficar todo dia escutando notícias ruins, notícias negativas, eu vou ter uma mente negativa. Então procure acompanhar situações que favorecem isso,
procure ver aquilo que realmente é mais correto e procure pensar no lado positivo da vida. Então, de qualquer maneira, na pandemia, por exemplo, apesar de todo o susto, mais de 90% das pessoas infectadas se recupera com ou sem tratamento. Então, acho que é um processo para pensar assim, eu preciso cuidar de todas as coisas, então, a questão do distanciamento, da higiene das mãos, o uso da máscara, tal, e evitar aglomeração. Mas isso é coisa que depende de cada pessoa. Então, você tem que pensar que pode ser que você seja jovem, acho que não vai causar problema, você pode voltar para casa e levar o vírus para o teu pai, tua mãe, avô, assim por diante. O nono processo realmente está ligado a isso que é o social familiar. Então nós somos, na verdade, receptor e transmissor do vírus. Então se você por acaso tem um sistema imunológico bom, saudável, talvez nada vá acontecer com você, mas você é o transmissor do vírus. Imagine então numa festa com 100 pessoas, basta que uma pessoa infectada seja durante alguns minutos, uma hora, muita gente vai acabar sendo contaminada. Então você é o transmissor disso na sociedade, na família, assim por diante. Então pensar que isso é importante. E a própria pandemia obrigou então as pessoas a ficar mais tempo em casa, mais em contato. Então por isso que houve um aumento de agressões entre familiares, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Então é uma forma de você pensar assim, a importância que tem cada estrutura dessa, família, a parte social, nesse sentido todo então. E por último, que a gente fala muito que é importante, que as pessoas só lembram disso quando está em crise ou em desgraça, que é a questão divina, a oração. Então eu falo muito no consultório para os pacientes que uma das formas que eu oriento para sair da depressão é você fazer 3 orações por dia, mas não é rezar nem Pai Nosso nem nada, na verdade seria assim, de manhã cedo você acorda, você olha para o céu e agradeça que está vivo, porque muita gente estava vivo ontem e não estão mais hoje. Na hora do almoço, quando a comida estiver pronta, o prato pronto, você olha para o céu e agradeça porque tem aquela comida. Com certeza, acho que 1/3 da população do planeta não tem aquilo que você come todo dia, você que está ouvindo o que eu estou te falando. E no final do dia, quando chegar à noite, olhe para o céu também e agradeça porque terminou o dia e peça que possa repetir esse dia no dia seguinte para cumprir a missão que nós temos aqui no mundo. Então, essas seriam então as 10 dicas que eu chamo de vacina natural do organismo. Se eu praticar pelo menos 70% disso que nós estamos falando, nós temos um equilíbrio muito grande no organismo. Eu trabalho com esse processo pelo seguinte, eu sou médico já há 37 anos, eu sou de uma família com 10 filhos, na verdade, eu tive um desprazer, entre aspas, de que o meu pai morreu de infarto com 57 anos de idade, tem outro irmão com AVC com 59, eu tenho 3 irmãos que morreram de câncer antes de 60 anos de idade. Hoje eu estou completando, esse ano eu vou completar 64. Então a minha meta era fazer essa história da medicina integrativa e conseguir chegar aos 60 anos sem tomar medicação. Essa seria a meta. E a segunda etapa agora é chegar pelo menos aos 80, sem estar doente, sem estar tomando remédio, sem ter câncer. Então esse cuidado com isso serve para tudo, não só para pandemia, mas para qualquer tipo de doença. Se eu aplicar 70% desse processo, a chance de você ficar doente reduz, mas não é que você não vai ter doença. E se tiver, vai ser muito mais simples de curar. Então essa seria a dica desse começo de ano. Como eu falei, estou repetindo esse texto que eu fiz no Facebook, teve milhares de visualizações, pediram para fazer no Facebook, então estou tentando passar no Facebook para atingir mais pessoas. Então siga essas dicas, se gostar, compartilhe e passe para a pessoa, porque isso ajudaria muito a saúde de modo geral. Esse é o fator social que cada um tem em relação à sociedade. Então, um bom dia para vocês e bom final de semana.